Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Mais uma aula de educação física. Vamos trabalhar hoje diabetes, certo? Mas de início vamos corrigir a atividade da semana passada, tá bom? A primeira pergunta era o que você entendeu sobre grupos especiais. Era uma pergunta pessoal sobre o qual a gente tinha debatido sobre o assunto, mas para quem não fez, está a resposta aí. É todo indivíduo que apresenta algum problema de saúde ou condição de caráter irreversível ou não, que interfira diretamente na prática esportiva ou que apresente cuidados. Ou seja, são aquelas pessoas que necessitam de um cuidado especial, certo? Uma atenção melhor para eles. A segunda, o que é atividade física? Né? Não tem como a gente praticar atividade física sem saber nem o que é, não é isso? Então, essas pessoas de grupos especiais merecem essa atenção. E a atividade física é qualquer movimento feito pela musculatura que resulta em um gasto energético, ou seja, tudo aquilo que você faz além do repouso. Então, caminhar, lavar uma louça, correr, certo? É atividade física. E a terceira, para citar exemplo de grupos especiais. Então, nós temos a diabetes, no qual vamos trabalhar hoje, hipertensos, obesos, gestantes, cardiopatas e entre outros, tá bom? Então, esses daqui são alguns que vão ser trabalhados durante todo o ano na nossa disciplina. Aí eu pergunto a vocês, o que é diabetes? Já ouviram falar? Alguém da família tem? Certo? Algum amigo? É muito comum hoje em dia, várias pessoas têm. Então, diabetes é uma doença crônica não transmissível que ocorre quando o pâncreas não produz insulina suficiente ou quando o corpo não consegue mais utilizar de maneira eficaz a insulina que produz. Ou seja, diabetes é o acúmulo de açúcar no sangue, certo? Então a glicose vem principalmente dos alimentos, mas também é produzida pelo corpo. Insulina é a substância responsável pela captação de glicose do sangue e a utilização como fonte de energia. O diabetes mellitus ocorre porque o pâncreas não produz insulina suficiente ou porque ela não age da forma adequada no organismo. O diabetes é uma doença em que há o aumento da glicemia, ou seja, o açúcar no sangue, que eu acabei de falar no slide anterior, certo? Temos três tipos, tipo 1, tipo 2 e diabetes gestacional. O tipo 1 é mais comum, né, em crianças, até em jovens, certo? Ela é mais comum nessa faixa etária. Já o tipo 2, ela geralmente acomete pessoas com mais idade, 40, 50 e assim vai, certo? E a gestacional, que é para gestantes. Mas vamos trabalhar diretamente com essas duas, tipo 1 e tipo 2, certo? Então, vai aqui alguns sintomas sobre a diabetes: muita sede, excesso de urina, muita fome, cansaço, né, perca de peso, formigamento dos pés e das mãos, dormências, peso ou dores nas pernas, infecções repetitivas na pele e mucosas, certo? Então, assim, alguns sintomas relacionados à diabetes. Nós vamos ver os fatores, o grupo de risco, certo? Nesse primeiro momento vai ser isso. Vou passar agora para vocês dois vídeos falando sobre diabetes e sobre insulina, tá bom? Qualquer dúvida, vou estar à disposição para vocês, tá certo? E no final colocar duas questõezinhas para vocês responderem e me enviar até a próxima aula, tá certo? Abraço. Você sabe o que é diabetes? Diabetes é uma doença crônica que faz com que o corpo produza insulina de forma insuficiente ou não produza. Você deve estar se perguntando, tá, mas o que é insulina? A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. Ela permite a entrada de glicose nas células para serem transformadas em energia. Quando o pâncreas para de produzir, o indivíduo fica com diabetes e pode ter sérios impactos na saúde, como problemas de visão, circulação, renal, cicatrização e até mesmo na sensibilidade do toque. Fique ligado! Se você tiver sobrepeso, colesterol alto, pressão alta ou algum familiar com diabetes, como avós, pais ou irmãos com diabetes, é ideal que procure o seu médico para fazer os exames. Afinal, quanto mais cedo você tiver o diagnóstico, mais rápido poderá agir para se manter saudável, agora e no futuro. Existem 4 tipos de diabetes. O diabetes do tipo 1 é caracterizado por aparecer durante a infância ou adolescência. Seu surgimento não tem qualquer relação aos fatores de risco, diferente do tipo 2, que além de estar diretamente relacionado com os fatores, é mais comum em adultos. O
pré-diabetes é o estado em que os níveis de glicose no sangue estão mais altos que o normal em 2 medidas consecutivas da glicemia, tanto em jejum quanto 2 horas após a alimentação. Se você perceber qualquer tipo de alteração, é importante consultar seu médico para um diagnóstico detalhado. E por último, temos a diabetes gestacional. As mulheres, durante a gestação, passam por mudanças no seu equilíbrio hormonal para permitir o desenvolvimento do bebê e assim podem apresentar níveis elevados de glicose. É de extrema importância que a gestante faça o pré-natal. Se esse tipo de diabetes for diagnosticado por um médico, existe a possibilidade de ser revertido no período pós-parto. Diabetes é coisa séria. Mas fique tranquilo, algumas mudanças de rotina podem te ajudar a prevenir a doença. Para manter uma boa saúde, é indicado fazer exames periódicos, exercícios físicos e planejar sua alimentação, regulando a ingestão de doces e gorduras saturadas. Todas as pessoas, tendo ou não diabetes, devem ter hábitos saudáveis. Agora sim, com informação de qualidade, você aprende tudo o que precisa para ter uma longa vida, feliz e saudável. Cuide-se sempre. Unimax, administradora e consultoria de benefícios. Você sabe o que é diabetes? O diabetes é um distúrbio metabólico que se caracteriza por um nível alto de glicose no sangue. A cada dia, o número de pessoas com essa condição aumenta. Para se ter uma ideia, a cada 11 pessoas adultas, uma tem diabetes. São aproximadamente 425 milhões de adultos, o que corresponde a quase 8,8% da população mundial. Estima-se que em menos de 30 anos, essa população subirá para 629 milhões. Hoje, no Brasil, são aproximadamente 12,5 milhões de pessoas com diabetes. O mais preocupante disso tudo é que praticamente metade dessa população não sabe que tem essa condição. Nós precisamos de glicose para termos energia. Na digestão, os carboidratos que comemos são quebrados e transformados nesse tipo de açúcar. Para que esse combustível possa ser utilizado, é necessária a ação de um hormônio produzido pelo pâncreas chamado insulina, que é responsável por fazer com que a glicose entre nas células. Há 2 tipos principais de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é uma doença autoimune. Ele acontece quando perdemos a capacidade de produzir insulina por um problema no sistema imunológico, impedindo a glicose de entrar nas células. Agora, se você tem o diabetes tipo 2, as coisas se passam de uma maneira um pouco diferente. 2 coisas podem estar acontecendo. Ou o seu corpo está produzindo pouca insulina, ou há algum defeito na ação dela sobre as células do corpo, o que é conhecido como resistência à insulina. Há ainda outros tipos de diabetes, como o diabetes gestacional, no qual há o aumento da resistência à ação da insulina durante a gestação, o que pode persistir ou não após o parto. Além desses, existem outros tipos mais raros de diabetes, mas o que todos têm em comum são os riscos à saúde que o acúmulo de glicose pode causar. O diabetes causa uma série de sintomas. Você pode se sentir muito cansado, além de ir frequentemente ao banheiro e, consequentemente, sentir muita sede. Além disso, você também pode perder peso, contrair infecções e ter uma cicatrização muito lenta. Formigamento nas mãos e nos pés e a visão embaçada também são sintomas frequentes. Se você tem diabetes, é fundamental seguir as orientações do seu médico. O monitoramento da glicose é muito importante para garantir sua qualidade de vida. Com uma boa alimentação e a prática de exercícios físicos, é possível ter uma vida saudável e feliz com diabetes.